Tarcísio visita Bolsonaro e traz informações em primeira mão. Estratégia da direita para 2026 e outras questões importantes. E a situação está tão crítica para o Lula, para o governo Lula, que o Lula fez um papelão hoje, que eu vou mostrar para vocês aqui também, e comprova que ele não está muito bem. As informações, as notícias para o Lula não estão muito boas e eu acho que ele está perdendo o equilíbrio, tá até perdendo o rumo de casa. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas antes vamos ouvir aqui a fala do Tarcísio e fazer uma análise o que está acontecendo aí e as estratégias montadas agora para as eleições. Não que eu concorde com elas, mas respeito e entendo. Olha só. O martelo então está batido com Flávio Bolsonaro, candidato à presidência. Sim, com certeza. O senhor na campanha. Qual Claro. é o papel do senhor na campanha do governador especificamente? O mesmo que eu tive em 2022. Me eleger em São Paulo e ajudar o nosso candidato presidencial. Mas ele falou diretamente sobre isso. No momento o martelo está batido, Flávio Bolsonaro... Mas é que não tem dúvida, esse assunto não está em discussão, já está consolidado, não tem dúvida com relação a isso, não tem nenhum dissenso com relação a isso. Questão importante aqui, porque sempre a imprensa quer o quê? Por favor, Tarcísio, traz uma informação de que o Flávio não é candidato, nos traga uma esperança, não é possível que o Flávio é candidato. O medo, né, que eles têm de assistir um Bolsonaro na presidência novamente. Eu tinha uma tarefa aqui muito difícil, que era transmitir, e eu não ia conseguir me lembrar de todos os abraços que foram pedidos para eu trazer aqui para ele, a transmitir um abraço de muitas pessoas. Toda vez que eu faço um evento, lá com o nosso público em São Paulo, lá no interior, são milhares de pessoas que pedem, olha, leva o meu abraço para o Bolsonaro, transmite um abraço para ele, diz que a gente está orando por ele, diz que a gente está pedindo por ele. Então, é impressionante o carinho das pessoas. Eu queria, de certa forma, ser um pouco porta-voz desse carinho, falar do que as pessoas estão sentindo, falar da saudade que as pessoas têm dele e transmitir, de certa forma, isso para ele, o amparo, dizer que tem uma massa de brasileiros que torce por ele, que ora por ele, que quer o melhor para ele, que tem carinho por ele, né? E eu me incluo nesses brasileiros e eu queria transmitir isso no dia de hoje. E esse foi um pouco do objetivo da visita, ver como é que ele estava, transmitir meu carinho, transmitir meu abraço, falar que ele pode contar conosco, né? Que ele vai ter sempre aqui um grande amigo. Governador, sobre a sua candidatura. Questão muito importante aqui, colocado a fidelidade, né, do Tarcísio com o Bolsonaro. Mas vamos lá que tem algo importante aí. A presidência, por favor. Ele falou alguma coisa? Ele falou? Olha, a gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso aí não tem controvérsia nenhuma. Eu tenho uma linha de coerência. Eu falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo. Eu sou grato ao Estado de São Paulo por tudo que o Estado me deu, pela confiança que depositaram em mim. A gente tem um projeto que é de longo prazo. Nós temos planejamento aí em diversas áreas de longo prazo. Eu quero ver esses projetos se materializando. Tem coisas que a gente mesmo, eventualmente, tendo um segundo mandato, a gente não vai entregar, mas a gente está planejando. Então, planejamento de Estado. Quando você fala em política habitacional, em substituição de palafita, a gente está falando em política de longo prazo. Quando a gente fala na expansão do transporte metro ferroviário, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala no túnel Santos Guarujá, na terceira pista da Imigrantes, na duplicação Caraguatatuba, Ubatuba, a gente está pensando em projetos de longo prazo, são projetos que estão na prancheta que a gente vai botar para rodar. Quando a gente fala no túnel Santos, no trem Santos, em combater os problemas do subfinanciamento da saúde, construir, o projeto nosso sempre foi São Paulo. Eu tenho um papel importante dentro de um time que é realmente cuidar desse estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e agregado à visão deste grupo, né, e o grupo tem uma tarefa importante, que é proporcionar para o Brasil um projeto diferente. A gente está vendo a situação do país, para onde o Brasil está caminhando. O Brasil tem uma crise fiscal contratada e hoje enfrenta uma crise moral. E nós temos que dar resposta para a crise fiscal, para a crise moral. O Tarcísio deixando muito claro aqui que ele estará com o Flávio Bolsonaro e deixando mais claro ainda que não tem volta, que o Flávio Bolsonaro é o candidato. E as pesquisas, elas já mostram essa competitividade. E vocês se lembram aqui, antes de mostrar a gafe do Lula, o desespero do Lula, vocês vão se lembrar que eu falava das pesquisas de 2025 e 2026. Nas pesquisas de 25, o Lula era disparado na frente. Agora, nas pesquisas de 2026, o Lula está empatando. Engraçado, né? O Lula já tem empate técnico com o Flávio Bolsonaro e o Tarcísio. O Flávio Bolsonaro é o nome, tem o apoio do Tarcísio. Porém, aqui entra uma questão que é uma definição que o Bolsonaro e o próprio Tarcísio falou sobre essa questão de candidaturas múltiplas, né? Vocês podem ver aqui, ó, que no primeiro turno, olha só como que já fica posicionado. O
Lula tem 39 e o Flávio já tem 33, mesmo com o Ratinho Júnior pontuando 6,5 e com o Caiado na pesquisa 3,7, ou seja, não tem como os dois, Ratinho Júnior e Caiado, serem candidatos. E naturalmente esses votos ficarão aqui, não irão para o Lula, são votos que querem tirar o Lula. Ainda vem o Zema com 2,8. Então, esses candidatos aqui, o Bolsonaro defendeu candidaturas múltiplas para que nos debates, na campanha, esses candidatos joguem contra o atual governo. O Bolsonaro defende isso, o Tarcísio falou isso publicamente em entrevista também, não vou colocar aqui para não ficar tão extenso, mas o Bolsonaro está defendendo e gostou da ideia do Caiado no PSD. O que eu acredito que vai acontecer? O Ratinho Júnior deve ser o candidato e o Zema, pelo que eu vi aqui já e o que está sendo ventilado aí, pode ser o vice do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro fecharia então Rio de Janeiro, que é o estado dele, São Paulo com Tarcísio, e fecharia Minas Gerais, os 3 principais colégios eleitorais, e o Novo, que é um partido que eu já falei para vocês aqui, né, que eu sou pré-candidato aqui em Goiás, aqui no estado de Goiás, tenho o convite do Novo, e existe a grande possibilidade de ir para o Novo, por conta de algumas questões locais aqui, que em breve eu vou comunicar a vocês, e o Novo é o partido hoje mais alinhado com a direita, é o partido fechado pela anistia, é o partido que combate o governo Lula desde o início, combate o ativismo judicial e tem grandes nomes da direita que são Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro, independente de qualquer coisa, já falei aqui, eu vou apoiar Bolsonaro. Se não é o Jair, é o Flávio. Então o Zema com grande possibilidade de ser o vice. E aí, com esse desenho que a direita está montando, a gente percebe o quê? Que o Lula não tem condições. O Lula que falou, se eu disputar, eu não perco as eleições. O Lula agora está percebendo o quê? Que ele não ganha. A desaprovação do governo Lula é alta e do Lula maior ainda. É maior ainda. Agora, avança. Eu quero trazer uma questão do Toffoli aqui também, mudança de comportamento, como tá feio isso aí envolvendo o Master, o Toffoli, o Lula, encontros do Lula, o Lula falou que não encontrou o Vorkari, aí descobriram que encontrou, tá horrível, o Lula tá em queda livre. E aí, olha só o que ele fez em um evento que aconteceu lá no Panamá, tá? Então, o chanceler do Panamá era o anfitrião do evento e olha só o papelão do Lula. E é isso que mostra o quê? Um reflexo político, um reflexo de tudo que está acontecendo no Brasil, que o Lula ele já percebeu que não dá para ele. Olha só. Gente, eu vou voltar. Ele passa o anfitrião. Olha só. Olha isso aqui. Olha lá, e ele nem cumprimenta o cara. Olha o constrangimento. Nós acompanhamos a declaração. Constrangedor, né? Isso aqui mostra que o Lula não está normal. A situação dele tá feia, né? Tá crítica. E inclusive, se você pegar aqui todas as pesquisas aqui, trazendo uma nova pesquisa, percepção do aumento de corrupção sobre Lula sobe 10 pontos em 2 anos. Ou seja, tá horrível. O Lula tá numa situação deprimente para ele e aquela esperança da gente mudar a história do Brasil agora em 2026. Enquanto isso, Toffoli já admite enviar o caso Master, as ações do caso Master para a primeira instância. Ele falou que vai esperar o fim das investigações. Cara, as investigações vão terminar muito mal para o Toffoli. Vai cair uma bomba no colo do Toffoli e do STF. O Lula já está com um problemaço. Você vê que o Lula já tá passando direto. Não está nem cumprimentando o anfitrião do evento que ele participou. Já está desorientado. E o Toffoli está mantendo essas ações aqui do Banco Master, só que ele está sofrendo uma resistência dos ministros do STF gigantesca. Os ministros, tirando o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, querem que o Toffoli envie essas ações para a primeira instância, porque tá horrível para a Suprema Corte, tá horrível para a Suprema Corte o que está acontecendo. O Toffoli disse que vai avaliar essa possibilidade após o fim das investigações. E já circula na imprensa aí para todo lado que essas investigações vão terminar muito mal para o STF. Então,
mais desgaste para o Lula, que indicou o Toffoli para a Suprema Corte, que tem aí as ações do Banco Master, que envolve o governo Lula, que envolve ministros que blindam o Lula. Hoje o Lula está perdendo a blindagem do próprio STF, porque ele não pode defender o STF no caso Master, ano eleitoral, e os ministros já estão daquele jeito com ele. O Lula simplesmente está completamente fora do jogo. Claro, tem voto, porque essa doutrina da esquerda, eles implementaram ela lá na raiz dos brasileiros, só que a situação do Lula é crítica, do STF crítica, e enquanto isso, a direita montando a sua estratégia para 2026. Eu não sei se vocês concordam com essa estratégia de pulverizar, ter mais candidatos. Eu, sinceramente, gostaria que fosse um candidato só, a gente já sair na frente no primeiro turno e pancada no segundo turno. Mas o próprio Bolsonaro, segundo o Tarcísio, defende múltiplas candidaturas para enfrentar o Lula nos debates, enfim. Acha importante e fazer como foi no Chile. E aí no segundo turno junta todos contra o Lula. O Lula não vence as eleições e se nós tivermos sabedoria, calma e acima de tudo paciência, né, para aguentar tudo isso aí, nós vamos virar a história do Brasil. E eu quero fazer parte dessa história de mudança, história de uma mudança verdadeira na política brasileira. Se você está comigo, bora pra cima, deixa a curtida, compartilha o vídeo e já se inscreve no nosso canal.